Se você quer ser saudável, você tem que parar de tomar leite ou então de consumir os seus derivados. Será que isso é verdade? Será que a ciência está falando isso mesmo? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos discutir sobre um dos assuntos que é um dos mais polêmicos aí na internet. A gente fala sobre o consumo de leite e derivados. Tem uma galera, tem um monte de expert aí falando que se você tomar leite, você pode aumentar aí as suas chances de ter doenças cardiovasculares, você pode trazer alguns malefícios aí para a sua saúde. Deixa eu ver se é isso mesmo que a ciência diz. Mas uma coisa que você tem que ver antes, fazer antes da gente discutir sobre esse assunto, é já caprichar o dedo no like, porque são ao menos 3 vídeos por semana sobre nutrição esportiva, suplementação e metabolismo. Quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. É claro que eu tenho certeza que você já vai se inscrever e também ativar as notificações. Bom, pessoal, como que eu acabei roteirizando esse vídeo aqui para vocês? Eu vou mostrar para vocês a tela do meu computador e aí eu fui ver o que a galera fala sobre o consumo de leite. E aí eu encontrei vários experts aí da nutrição, os caras bonitos assim, né? Os caras que manjam mesmo. Eu fui ver o que esses caras falam. E eles sempre falam, existem estudos, há estudos e tem estudos. E será que de fato tem esses estudos? Eu fui atrás desses estudos, inclusive vou deixar eles aqui na descrição desse vídeo. Depois você pode ir lá acessar e estudar por conta própria, ou então até mesmo me perguntar. Mas eu assisti esses vídeos e eu levantei as afirmativas deles e isso me levantou algumas perguntas. A gente vai tentar responder essas perguntas agora para vocês, beleza? Bom, então vou projetar a tela do meu computador aí para vocês. Assim que você digita leite no YouTube, já aparece aí um monte de expert falando, e um dos vídeos mais assistidos, o profissional, ele faz as seguintes afirmativas. Ele fala que apenas os filhotes tomam leite, ele começa falando isso. Isso é uma afirmativa bastante comum entre os haters do leite, né? Ele fala sobre o excesso de estrogênio e também câncer. A gente vai discutir isso. Ele fala que o leite traz esse estrogênio e causa câncer, enfim. Tem relação, ele fala sobre osteoporose, que se você pegar os países que menos se consome leite, eles têm menos casos de osteoporose. Vamos ver se isso é verdade ou não. Fala sobre cálcio e saúde óssea. Ele fala que não tem nada a ver esse negócio do cálcio ir pro osso. Não tem absolutamente nada a ver. E eu vou explicar, cara, detalhe por detalhe sobre o metabolismo do cálcio. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não cair mais nessas ladainhas aí. Já estou até expondo a minha opinião, né? É claro que, pessoal, assim, para o vídeo não ficar muito extenso, eu coloquei só essas perguntas, mas se vocês tiverem mais perguntas, por lá nos comentários que eu respondo, ou então se tiverem muitas perguntas, quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo, que eu acho que seria muito interessante para vocês, para mim também. A afirmativa é: apenas os filhotes têm que consumir leite. Aí coloca lá a foto do bezerrinho com a vaquinha, foto do elefantinho com a mamãe dele. Eles falam assim, que depois de adulto, nós, seres humanos, somos os únicos que continuamos a tomar leite. E que isso está errado. É essa a afirmativa que se faz. Se você parar para pensar, o que tem de científico nesse nível de observação? Nada. Absolutamente nada. Eu concordo com eles, eu concordo. Nós somos os únicos que depois de adulto, nós continuamos a tomar leite. Mas, por um simples detalhe isso ocorre. Porque nós somos os únicos que conseguimos abrir a nossa geladeira, pegar uma caixa de leite e nos servirmos. A menos que você tenha um cachorro que seja muito adestrado e consiga fazer isso. Então nós somos os únicos mesmos que tomamos leite depois de adultos. Mas por quê? Só a gente consegue abrir a geladeira e pegar o leite. Apenas a espécie humana que conseguiu, cara, pegar outras espécies e fazer com que essas outras espécies se criem para o nosso próprio benefício. Agora, faz a seguinte experiência. Tenta pegar uma tigela e colocar leite para o seu cachorro. Uma tigela e colocar leite para o seu gatinho. Será que eles não vão tomar leite? Tenta fazer essa experiência aí. Então assim, esse nível de afirmativa é uma afirmativa muito empírica, leviana, sem fundamento científico algum. Seria a mesma coisa que eu falar para vocês que nós, seres humanos, nós somos os únicos que lemos e que escrevemos e que dirigimos, enfim.
Então assim, não tem ciência por trás disso, é só uma observação que eles estão fazendo, então toma cuidado com esse nível de afirmativo. A segunda das afirmativas que eles fazem é a seguinte, é que como essas vacas elas precisam dar leite, elas estão sob processo reprodutivo a todo momento, né? Justamente para dar cria e aí elas conseguirem produzir o leite. Isso faz com que essas vacas elas produzem muito estrogênio e dessa forma esse estrogênio cai no leite e esse leite é consumido por você. E esse estrogênio ele poderia aumentar as suas chances de ter câncer de mama. Sim, de fato, o aumento de estrogênio está relacionado com as chances de ter câncer de mama, mas é o estrogênio que o nosso próprio corpo produz, que o corpo dos seres humanos produz. Tá, Jeff, mas e daí? Será mesmo que esse estrogênio que está no leite que eu vou tomar vai me dar câncer de mama? Eu fui atrás de um artigo científico, dá uma olhada aí na tela nesse artigo. Bom, então como vocês estão vendo esse artigo científico, detalhe, eu vou deixar o link desse artigo científico lá na descrição do vídeo. Eu não lembro se esse artigo é pago ou não, mas se você quiser ter acesso a artigos científicos que eu mando todas as semanas, basta você entrar no nosso grupo de estudos lá do Telegram em nutrição. Você vai me seguir no Instagram, obviamente, né? @comenjefferson, vou deixar aí na tela para vocês. Clica lá no link que está na minha bio, você consegue entrar no nosso grupo de estudos. É um grupo de estudos totalmente gratuito e lá eu mando artigos científicos toda semana. Eu posso mandar esse lá para vocês se vocês tiverem dificuldade em acessar ele. Esse artigo científico ele é uma revisão sistemática, ou seja, é um dos artigos científicos que mais tem relevância para nós no mundo acadêmico. E vamos ver o que eles falam. Deixei grifado aqui para vocês a conclusão. Por ver lá nas conclusões, eles falam que é improvável, aqui ó, unlikely, é improvável que o consumo de laticínios ou de cálcio possa estar associado com o aumento do risco de você desenvolver câncer de mama. Ou seja, toda aquela afirmativa, todo aquele embasamento feito pelo nosso amigo aí na internet, esse nosso amigo que é muito popular, acaba caindo por terra. Esse nosso amigo não, esses nossos amigos, porque são vários que acabam fazendo esse nível de afirmativa. Bom pessoal, mas antes da gente continuar, só para esclarecer para vocês, eu estou mostrando para vocês meta-análises e também revisões sistemáticas. Esse nível de artigo científico é o que mais tem relevância para a gente. Como que é feito uma meta-análise ou uma revisão sistemática? Você pega alguns pesquisadores que são muito bem gabaritados em uma determinada área, obviamente com suporte de alguma universidade muito séria, como por exemplo a Universidade de Oxford. Eu estou mostrando eu vou mostrar ao longo desse vídeo alguns desses artigos produzidos pela Universidade de Oxford. E esses pesquisadores eles fazem um raio-x na literatura científica. Eles analisam qualidade, eles analisam se de fato é relevante esse artigo, eles analisam todos os dados. Eles pegam todos esses resultados e aí então eles elaboram o que seria a meta-análise ou o que seria a revisão sistemática. Qual que é o valor disso tudo? Imagina que quando a gente vai falar de evidência científica você tem várias qualidades. E a meta-análise e a revisão sistemática elas vão ter uma qualidade que fica lá no que seria o topo da nossa pirâmide de evidência científica. Então, só para vocês terem ideia, gente, eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo para vocês. Que me deram estar ganhando alguma coisa para fazer esse vídeo para vocês. Aliás, se alguém quiser me patrocinar, fica à vontade. Mas só para vocês terem ideia do que eu estou falando aqui, beleza? Bom, então vamos continuar. Qual seria a terceira afirmativa dessa galera aí que fala sobre o leite? Bom, eles falam que o cálcio do leite ele não é muito bem absorvido, né? Que a gente não consegue absorver o cálcio do leite. E aí eu peguei esse artigo aqui, ó, para falar para vocês. Esse artigo, de novo, vai estar aí para vocês. Esse artigo é muito legal, eu levo para as minhas aulas. Esse artigo ele tem uma animação, uma imagem muito bacana de fácil entendimento. O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente vai ver o cálcio, você consumiu esse cálcio ele chega lá no seu intestino e ele consegue ser absorvido de duas formas. Por vias intracelulares, ou seja, ele vai passar por dentro da célula. E também por vias paracelulares, ele vai passar ali por fora da célula, entre uma célula e outra. Quando esse cálcio ele chega lá no seu intestino, esse cálcio ele consegue se ligar em receptores de cálcio. Ele consegue entrar na sua célula chamada de enterócito, aí por intermédio de algumas proteínas.
Uma vez dentro desse enterócito, cara, a gente não quer que esse cálcio ele fique dentro do enterócito da célula intestinal. Esse cálcio ele tem que cair na corrente sanguínea, justamente para que ele seja ofertado para as demais células do nosso corpo. Só que, para que esse cálcio ele consiga sair de dentro do enterócito da célula do seu intestino, nós vamos precisar aqui, ó, dessa proteína aqui. O que essa proteína faz? Essa proteína ela pega um sódio e joga para dentro da célula. E à medida que ela joga o sódio para dentro da célula, ela joga o cálcio para fora da célula. Ela faz uma troca. Então ela pega o sódio, joga para dentro da célula e pega o cálcio e joga para fora da célula. Dessa forma nós conseguimos colocar o cálcio para nossa circulação. Então é dessa forma que o cálcio vai ser absorvido lá por vias intracelulares. Em outras palavras, o sódio ele é extremamente importante justamente para que esse cálcio que está no enterócito ele consiga cair na sua corrente sanguínea. Só que, Jeff, como que a gente faz para absorver esse tal desse sódio? É aí que vocês vão dar risada. O sódio, ele está lá no nosso lumen intestinal, está lá no nosso intestino, e ele vai ser absorvido para dentro do enterócito, para dentro da célula do intestino. Só que esse sódio, para ele ser absorvido para dentro do enterócito, ele vai precisar de uma proteína. E essa absorção do sódio para dentro da célula intestinal é facilitada quando nós temos esses estimulantes aqui, ó. Quem são eles? Aminoácidos, glicose e galactose. Cara, aminoácido tem no leite? Tem, porque o leite tem proteína. Glicose tem no leite? Tem. Galactose tem no leite? É óbvio que sim. Ou seja, esses componentes que nós temos no leite, eles conseguem facilitar a absorção do sódio para dentro das nossas células. Então o que a gente tem aqui? Nós temos que esse cálcio ele vai ser absorvido pelas nossas células intestinais. Esse cálcio ele pode muito bem se ligar a receptores de cálcio. Uma vez dentro dessas células intestinais, esse cálcio não pode ficar lá. A gente quer que esse cálcio caia, por exemplo, na nossa corrente sanguínea. Dessa forma, nós vamos ter uma proteína que vai fazer uma troca. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o sódio que está no meio extracelular e jogar para dentro da célula. À medida que ela faz isso, ela pega o cálcio que está dentro da célula e joga para fora. Ela faz uma troca. Então você já pode perceber como o sódio ele é extremamente importante para o metabolismo do cálcio, para esse cálcio chegar na nossa corrente sanguínea. Se o sódio ele é tão importante assim, como que eu faço para absorver esse sódio? Imagina que esse sódio, você consumiu ele, por exemplo, esse sódio está lá na luz do seu intestino, agora esse sódio ele tem que ser absorvido para dentro do seu enterócito. Existem alguns caras que conseguem estimular essa absorção do sódio. Quem são eles? Aminoácidos conseguem estimular, galactose consegue estimular e também glicose, que são 3 componentes que nós conseguimos encontrar em abundância no leite. De novo, não sou eu que estou falando isso. É o artigo científico. Se você ficar com dúvida, é só dar uma estudadinha aí ou então me procurar mais tarde. Pessoal, normalmente esses profissionais eles fazem a seguinte afirmativa. Eles dizem que nós não precisamos consumir esse cálcio bebendo leite, que nós podemos, por exemplo, consumir vegetais verdes escuros. E de fato, se a gente for ver esses vegetais verdes escuros, eles têm bastante cálcio, eles têm cálcio. O único problema é que o cálcio desses vegetais não é biodisponível. O que significa isso? Significa que você tem o cálcio ali nesse alimento, mas que você não consegue absorvê-lo. Se você duvida do que eu estou falando, eu vou projetar a tela do meu computador de novo, dá uma olhada. Olha só o que eles colocam aí, que existem alguns caras que eles são inibidores, como por exemplo ferro, taninos, fitatos, oxalatos e deoxicolato de sódio. Esses caras eles podem inibir aí o influxo de cálcio para o nosso corpo. Então, por exemplo, imagina que o cálcio está sendo absorvido, ó, vem o ferro e ele acaba diminuindo, olha só o menos, diminuindo a absorção de cálcio para o nosso organismo. Cara, esses alimentos vegetais verdes escuros que são fontes de cálcio, eles podem ter esses componentes. Então, eles são fontes de cálcio, esses alimentos? São, mas esse cálcio ele não é biodisponível. Aí agora você deve estar pensando, Jeff, mó mentira isso aí que você está falando, porque é o seguinte, eu não consumo leite, eu não consumo derivados e meus ossos eles estão muito saudáveis. Eu vou te dar 3 respostas, que são 3 hormônios que eles são aí os caras responsáveis pela sua saúde óssea. Quais são eles? Parato-hormônio, calcitonina e também
a vitamina D. Dá uma olhada de novo na tela do meu computador. Olha só como o parato-hormônio PTH, o que ele faz? Ele consegue aumentar, olha só, o maisinho, ele consegue aumentar o influxo de cálcio para dentro do seu organismo. Assim como a vitamina D. Eu esqueci de mencionar esse cara aqui, ó, FGF23, que é o fator de crescimento de fibroblasto. Esse cara, ele consegue diminuir esse influxo de cálcio. Mas olha como o parato-hormônio e a vitamina D são extremamente importantes para que você absorva cálcio. Então você conseguiu perceber como o leite ele é uma ótima fonte de cálcio. E não tem só o cálcio, esse cálcio ele é biodisponível, ou seja, o seu corpo consegue absorvê-lo. Diferente dos vegetais verdes escuros, que embora eles tenham cálcio na sua composição, esse cálcio ele não consegue ser absorvido pelo nosso organismo. Ele consegue, até consegue, mas numa proporção muito menor. E aí esses caras, eles falam sobre um site em que fala tudo sobre artigos científicos que afirmam que você não deve consumir leite e por aí vai. Antes de falar de mostrar para vocês o site dos caras, eu vou comentar onde que eu encontro os artigos científicos. Eu uso, obviamente, o PubMed, o Google Acadêmico, Cielo e também eu utilizo algumas teses de universidade. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o PubMed e qual que é a cara de um artigo científico. Inclusive, eles falam que os artigos científicos que falam que nós devemos continuar consumindo leite são artigos patrocinados pela indústria. Cara, de fato, tem muito artigo científico patrocinado pela indústria. Mas o fator de impacto deles, cara, é um fator de impacto baixo. Quando a gente vai ver os artigos científicos que eles não são patrocinados pela indústria e que são artigos científicos sérios, são normalmente os artigos científicos, os autores desses artigos muitas vezes são indicados, por exemplo, para o prêmio Nobel. Então você pega um Nature, por exemplo, quem publica na Nature pode concorrer a um prêmio Nobel, que é, cara, o maior dos prêmios aí da área acadêmica. Mas eu vou mostrar para vocês a cara de um artigo científico aqui. Então vamos lá, eu vou digitar aqui, ó, PubMed. Então PubMed, você consegue achar os artigos científicos. Então vamos pesquisar aqui. Eu queria achar um artigo científico gratuito para vocês verem eu pesquisando e acessando esse artigo científico gratuito. Então vamos digitar Milk, leite saúde. Dei um Enter. E aí, ó, ele apresenta aí os artigos científicos. Por exemplo, eu já cliquei nesse outro aqui. Eu tentei gravar um vídeo anterior, mas não deu porque esse artigo aqui é pago. Eu quero mostrar um artigo gratuito para vocês. Mas ó, tem vários artigos científicos que você consegue estratificar aqui. Por exemplo, se você quer clinical trial, uma revisão sistemática, uma meta-análise, a gente está com revisão sistemática clicado. Lembra que eu expliquei da importância da revisão sistemática. Então vamos ver aqui, ó. Você clica no artigo, ó, você tem o resumo do artigo. E aí você tem, ó, esse artigo aqui ele tá grátis, ó, gratuito. Então você clica aqui, ó. Você já consegue ser redirecionado para ou redirecionada para o artigo científico. Olha a cara do artigo científico. Então você tem, por exemplo, DOI. Isso aqui é o endereço eletrônico do artigo científico. Você tem a revista que ele foi publicado. Bom, essa daqui é a versão eletrônica dele, mas eu quero, por exemplo, baixar ele em PDF. Então eu clico aqui, ó, PDF. Essa é a cara de um artigo científico. Essa é a cara de um artigo científico. Só para vocês terem ideia, é só a cara, gente. É claro que de um artigo para o outro vai ter diferença, é claro que de uma revista para outra vai ter diferença, mas essa é a cara de um artigo científico. Agora vamos entrar no site lá que os caras falaram que tem um monte de artigo científico sobre leite. Vamos ver. O site que eles falam é Not Milk. Entramos, aí tem esse rapaz aqui, lindo, legal, maravilha. E aí, pelo que eu entendi, você consegue baixar, e legal, Not Milk, tem aqui sorvete, né? E aí você consegue achar o artigo científico, acho que por tópico, não sei se é por autor, enfim. Mas vamos por tópico aqui, ó, artigos de A a Z. Vamos clicar em, por exemplo, isso daqui, ó, cálcio. Cara, não parece que isso daqui é um blog escrito por alguém? Por exemplo, onde está o resultado? Isso aqui, metodologia, não tem nada disso. Tem alguns dados aí acerca de cálcio, ó lá, conteúdo de cálcio a cada 100 gramas, aí coloca alguns alimentos, mas olha só, isso daqui não está com cara de que
qualquer um escreveu na própria casa, num sábado de tarde, enquanto tinha brigado com a namorada? Olha só esse artigo científico. Inclusive, ó, você tem lá a estrutura, você tem os autores, você tem o resumo, você tem a introdução, você tem a metodologia. Então, assim, o que é a metodologia de um artigo? Cara, eu vou ler a metodologia e se eu fizer exatamente igual está descrito na metodologia, eu tenho que encontrar os mesmos resultados que esses autores aqui. Então o jogo é limpo. Aí você fala, pô Jeff, mas tem artigo científico que é patrocinado. De fato, tem muito artigo científico que é patrocinado pela indústria, principalmente quando a gente vai falar de suplementação. Então ele fala aqui sobre a afiliação do Departamento de Nutrição e Ciência, enfim. Os autores, ó, publicado pela Universidade de Oxford, que eu acho que tem alguma relevância. Você que está odiando o que eu estou falando, cara, eu acho que tem alguma relevância a Universidade de Oxford. Eu acho, não sei você. Nesse artigo aqui, ó, os próprios autores eles colocam quais foram as limitações dele. Vamos dar uma olhada no que os caras eles colocam lá no Not Milk. Cara, tem muita cara de blog isso daqui. Qual que é a relevância científica disso daqui? Vamos clicar em qualquer outro. China. A mesma estrutura, tem até um emoji aqui. Cara, isso daqui não tem nada de ciência por trás disso. Então toma cuidado. Eu, se fosse você, não perderia nenhum tempo de ler o que está escrito aqui. Eu só postaria para dar risada. Pessoal, e aí uma outra afirmativa dessa galera, eles falam assim: há estudos e tem estudos. O mais curioso é que eles não falam pra gente quais são esses estudos. Eles não mostram esses artigos científicos. Eles só falam, tem estudo, tem estudo. Eles não falam nem os autores desses artigos científicos, diferente do que eu estou fazendo aqui para vocês. Bom, uma afirmativa dessa galera é que no leite tem cálcio, aí esse cálcio ora não é absorvido, mas ora é absorvido, mas vamos supor agora que ele está sendo absorvido. Esse cálcio do leite aí poderia causar a calcificação das artérias, por exemplo, e isso desencadearia em doenças cardiovasculares. E aí, diferente dessa galera, eu trouxe o artigo científico aqui para vocês analisarem. De novo, não sou eu que estou falando, é a ciência. Então dá uma olhada aí na tela. Então, ó, tem esse artigo aí. Então, consumo de leite e derivados e risco de doenças cardiovasculares, causa de mortalidade. Ele fala que é uma meta-análise. Vamos direto no resumo. De novo, a gente não consegue analisar o artigo inteiro aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo vai demorar 82 horas. Então, olha lá, o resumo. Então a gente tem aqui embaixo, ó, eu vou até ampliar para vocês essa meta-análise que combinou dados de 29 artigos de coorte, estudos de coorte, demonstrou associação neutra entre o consumo de, vou abreviar por laticínios, e doenças cardiovasculares e mortalidade, causa de morte. Então assim, cara, de novo, não sou eu que estou falando, é a ciência que está falando. Esse artigo, se você duvida de mim, ele está disponível para você acessar ele e estudar e depois confrontar os dados, beleza? De novo, diferente do que essa galera faz, eu não estou falando para vocês, há estudos, tem estudos, eu estou mostrando os estudos para vocês, então basta depois você dar uma olhada se você duvida de mim ou não. E aí você deve estar se perguntando, pô Jeff, mas é o seguinte, você acabou de me mostrar aí o que a ciência diz sobre leite, e por que esses caras aí eles estão falando tudo isso? Não tem nada de científico por trás do que eles estão falando? Cara, pode até ter algo de científico. Eles podem ter lido isso em um único artigo científico, ou então em 2 artigos científicos, alguma coisa do tipo. Só que lembra do que eu acabei de falar para vocês, o que eu mostrei para vocês foram revisões sistemáticas e meta-análises, que são artigos científicos muito abrangentes. E querendo ou não, vende muito mais para as pessoas eu falar que algo vai fazer muito mal ou que algo vai fazer muito bem. Isso me traz muito mais seguidores. Eu não digo só seguidor de rede social, seguidores de maneira geral, que vão acreditar em mim. É claro que esses profissionais, por serem profissionais da área da saúde, eles acabam passando um certo nível de credibilidade. Mas é muito importante a gente ressaltar que quando nós nos formamos na área da saúde, a gente faz um juramento e dentro desse juramento a gente entende que todas as nossas condutas elas vão estar baseadas em ciência, puramente em ciência e não em achismo, em empirismo, em modismo e todos os ismos que vocês
quiserem denominar. Beleza? É claro que aí agora eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é que quando um profissional da área da saúde ele acaba adotando uma conduta que ela não é baseada em ciência, parabéns, você está fazendo um tremendo de um desserviço para a área da saúde, para a comunidade científica acadêmica e para a comunidade de maneira geral, tá? Então eu não apoio esse tipo de conduta. Beleza? Pessoal, não esquece de deixar o like aí para me ajudar para esse conteúdo chegar em mais pessoas, tá? Não esquece de ativar as notificações e também de se inscrever no canal, que são ao menos 3 vídeos por semana, fora uma live que ocorre todas as quintas-feiras às 19 horas. Eu deixei para vocês também aí o meu Instagram, onde você consegue ter acesso ao nosso grupo de estudos. Beleza? Eu ficando por aqui, um beijo, um abraço e até mais!